Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos continuar com o vídeo anterior, na verdade esse aqui é a parte 2, e por isso vamos direto propriamente aos temas, até por uma questão de economia de tempo. Quem quiser acompanhar o conjunto, então esse é a segunda parte e a primeira parte foi a que iniciamos esse tema desse vídeo, que é justamente a questão da secularização do mito, e do mito entendido não como algo fantasioso, mas como algo que transmite verdades muito profundas. E vamos então, para não perder tempo, já continuando o vídeo anterior. Então, como no vídeo anterior trouxemos 4 excertos lá do livro de referência principal aqui, que é o do Brian Godawa, que chama Cinema e Fé Cristã, vamos trazer outros 4 também. Por isso que foi melhor dividir em 2 partes, porque senão iam ficar 8 trechos e ia ficar muito longo. Esse vídeo eu espero que fique um pouco menor em termos de tempo. Então vamos logo passar para o excerto 1 dessa segunda parte. Vou passar a leitura. O fato de haver uma similaridade entre o mito no cristianismo e outras religiões não significa que o cristianismo está em pé de igualdade com essas religiões, ou subordinado ao monomito cristão mais genérico. Aqui, a exemplo do outro canal, que é o canal principal, a série principal que temos aqui nesse canal, que é o Filosofia e Fé Cristã, lá eu sempre trago testemunhos, vivências, experiências que tive ao longo da graduação e agora do mestrado em filosofia. Então vou procurar trazer aqui também algumas experiências que dizem respeito a essa questão específica. Eu conheço um professor que uma vez estava numa roda de conhecidos e começou-se a falar em torno de mitos. E aí alguém falou que o mito mais legal era o mito dos nórdicos. Tinha lá figuras como Thor, com martelo e muita luta, muita guerra. E aí outros falaram que não, o melhor mito é o mito grego, ou os mitos clássicos greco-romanos, o panteão grego, é tão legal o panteão grego e tal. E começou-se a conversar e esse professor então falou assim, olha, mas aí vocês têm que levar em conta também o mito cristão. E a pessoa que me falou, eu não presenciei isso, mas a pessoa que me falou sobre isso me deixou bem inquieto. Na verdade, não tanto, porque eu já conhecia o tratamento que o Tolkien e o C.S. Lewis dão a essa questão do mito. E aí, numa possível possibilidade de se trazer uma questão de um mito cristão. Antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande até mesmo de usar essa expressão, dizer que no cristianismo há um mito. Porque eu tinha a noção de que o mito é uma história bacana, mas que no fundo é irreal. Eu sempre gostei muito de mitologia, aprendi um pouco de mitologia quando era criança, nas histórias ali do Monteiro Lobato, e depois, quando adolescente, eu me lembro que eu gostava muito dos Cavaleiros do Zodíaco. Quando fui chegando aí próximo dos 20 anos, eu lia um ou outro livro, enfim, sempre gostei um tanto quanto de mitologia, mas sempre tinha aquela noção, né, que é um negócio meio Papai Noel. É bacana, tal, mas mitologia é algo que não existe, né? Quando se trata, por exemplo, de mitologias contemporâneas, como, por exemplo, os super-heróis, né? Falamos disso no vídeo anterior. Então, mas sempre com essa noção de irrealidade. E quem mudou essa minha visão foram alguns professores na faculdade de filosofia, essas experiências muito boas que eu trouxe da faculdade de filosofia. E eu creio sim que há certas, e é isso que a gente procura tratar lá no canal sobre filosofia, que há certas dificuldades em torno do cristão. Fazer uma faculdade de filosofia, mas não só as faculdades de humanas, mas deva-se fazer. Quer dizer,
deva-se levar a nossa mensagem. A mensagem de Deus deve ser levada com respeito, com carinho, com amor, mas ser levada a todos os cantos. Não é? Essa foi a última ordenança do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Levai a minha palavra, ide a todo mundo e evangelizai. Falai acerca dos meus evangelhos. Muito bem. E então, esse professor falava isso, caso que eu citei aqui da história que eu ouvi, e ele falava do mito cristão enquanto querendo desprezar, querendo menosprezar, querendo zombar do cristianismo. Né? E, nesse sentido, aquilo me chamou a atenção, não tanto porque eu já conheci um pouco a história, a forma como Tolkien trata, e é o que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Né? Quer dizer, existiria um mito cristão? Vamos seguir. Então, continuando aqui na leitura, o próprio cristianismo é a verdadeira encarnação do monomito na história. A gente falou do monomito no vídeo anterior. Né? O monomito seria aquela dimensão da jornada do herói. O herói ele sai de uma forma ainda ingênua, mas quando ele volta, depois de ter passado várias dificuldades, por vários obstáculos, e cujo último obstáculo geralmente é ele mesmo, vencer a si mesmo, ele muda. E aí ele amadurece, se torna um pouco mais sábio, e é o que a gente chama de monomito do herói, o monomito da jornada do herói, digamos assim. Então, o cristianismo é a verdadeira encarnação do monomito na história. Quer dizer, Deus se encarnou em seu Filho. Jesus existiu. Todos os personagens da Bíblia existiram em um determinado momento da história. Pilatos existiu. Quando Cristo profetizou acerca do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, esse é um evento que veio a existir no ano 70, quando os romanos destruíram ali Jerusalém e o templo, né? Então, quer dizer, todos são eventos históricos. E no cristianismo é o único ambiente, digamos assim, em que isso ocorre. Esse monomito do herói, ele ocorre de forma poética, ele ocorre de forma literária, ele ocorre até mesmo de forma religiosa em outras culturas, em outras tribos, raças e nações. Mas é no cristianismo somente que ele emerge na história. E que, como diz Agostinho de Hipona, ele é propriamente o fundador da história. Porque a partir da queda original, no Éden, é que se funda a dimensão da história, porque é onde emerge a finitude. Não é? O salário do pecado é a morte. Com a morte vem a finitude. E então, nesse sentido, continuando aqui a leitura, e as outras mitologias o refletem e o distorcem. É por isso que a gente encontra, às vezes eu vejo algumas pessoas tentando desmerecer o cristianismo, dizendo assim, não, mas isso aqui que tem no cristianismo eu encontro nessa religião tal, ou isso aqui que fala aspectos messiânicos tem em quase todas as religiões, ou a questão do dilúvio aparece em quase todas religiões ou seitas, ou o que quer. Óbvio, sim, aparece e aparece mesmo, e tem que aparecer mesmo, porque o cristianismo é a dimensão fundante, é a fonte original. Os demais apenas vão refletir isso e muitas vezes distorcer. Como continua aqui o Godawa, né? Como se fossem espelhos sujos ou quebrados. Passemos então ao próximo excerto. Então, no próximo excerto aqui, continuando aqui o Godawa, vai dizer: Deus é um autor tão criativo que incorpora tanto o mito quanto a história em sua narrativa da redenção, conforme escreveu C.S. Lewis. Então vamos lendo e comentando aqui o que o C.S. Lewis escreveu. Disse assim o C.S. Lewis: o coração do cristianismo é um mito, que também é um fato, e essa é a diferença. É um mitofato, ou um fato que contém mitos. Ao se tornar um fato, ele não deixa de ser um mito. E essa é a grande estrutura, né? Ao se tornar um fato, ele não deixa de ser um mito. Este é o milagre.
Aí diz o C.S. Lewis: suspeito que os homens algumas vezes retiraram mais sustento espiritual de mitos em que não acreditavam do que da religião que professavam. Muitas vezes ocorre o seguinte: nós temos ali a Bíblia, a verdade revelada, e dali deveria vir a nossa fonte de redenção. Mas o que se nota é que muitas vezes cristãos vão buscar essa redenção em outras fontes, muitas vezes até mesmo na política. E não é o caso. A palavra de Deus é uma só. O reino de Deus é um reino espiritual, né? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que o cosmos humano, as estruturas de poder, as estruturas de organização social, as estruturas de organização econômica, quando diz que tudo isso jaz no maligno, é para fazer um contraponto ao reino de Deus. O reino de Deus vem trazer uma nova estrutura política, uma nova estrutura propriamente econômica. E, continuando aqui, para sermos verdadeiros cristãos, precisamos aceitar o fato histórico e também compreender o mito, mesmo que se tenha tornado um fato. Quer dizer, o C.S. Lewis, com relação ao cristianismo, ele não faz essa diferença. O fato contém mito, assim como entendo dimensões míticas, é fato, porque se fez na história, se apresentou na história, com a mesma disposição imaginativa com que vemos todos os mitos. Avancemos um pouco. Aqui já falando um pouquinho sobre o Tolkien. Então vamos lendo e comentando. J.R.R. Tolkien foi um mestre da narrativa, que levou C.S. Lewis a Cristo. Eles eram muito amigos e o C.S. Lewis era ateu e o Tolkien evangelizou C.S. Lewis. Que é aquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? Então, falamos da anorexia cultural versus a glutonaria cultural. O anoréxico cultural, ele geralmente é aquele cristão que se afasta de todas as dimensões culturais, porque diz que essas dimensões são mundanas. Mas, ora, o cristão ele é um peregrino na Terra, né? Nós estamos aqui peregrinando, e enquanto peregrinando, nós temos que oferecer a mensagem cristã. Não se trata de uma dimensão propriamente intelectiva, uma dimensão sofística, uma dimensão retórica, uma dimensão de convencimento. Não, é uma declaração, e aí para declarar a palavra de Deus, nós usamos que tipo de linguagem? A linguagem do testemunho, para mostrar aquilo que um autor como John Bunyan professa muito bem no seu livro literário, O Peregrino, né? Quer dizer, o personagem principal do livro, chamado Cristão, ele levava um fardo nas costas. E ele por si só, mesmo quando ele tentou extrair esse fardo na cidade, que era a cidade da moralidade, a cidade do legalismo, a cidade do formalismo, das boas ações, ele não conseguiu, o fardo ficou mais pesado, né? Esse fardo só cai naturalmente quando ele contemplou a cruz e acreditou em Cristo. O fardo foi embora, né? E aí ele ficou com o coração leve, com o coração cheio de Cristo. Muito bem, então, passemos um pouco aqui adiante. Na famosa palestra de Tolkien, a respeito de histórias fantasiosas, ele falou que deveríamos ver a história cristã com alegria. O pensamento do Tolkien, o pensamento do C.S. Lewis é o pensamento da alegria. E aí vamos entender em que consiste essa alegria, já que nós vivemos num mundo que tem tantas dores. Em que consiste essa alegria? Pois a natureza da fantasia, e até mesmo dos finais felizes, que ele chama de eucatástrofe, o Tolkien, ele tem um termo, eu não saberia dizer se propriamente o termo é dele mesmo, cunhado por ele mesmo, não sei. Mas ele faz uma contraposição entre catástrofe e eucatástrofe. Então a catástrofe é aquilo que é tudo de ruim. E a eucatástrofe é aquilo que é tudo de bom. A eucatástrofe é alegria, a catástrofe é tristeza. Então no caso da catástrofe, ele vai dizer que a primeira grande catástrofe é propriamente a queda do homem no Éden. Mas a essa catástrofe se contrapõe, então, uma eucatástrofe, que é pura alegria.
que é o evento natalício. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, encarna em seu Filho e vem habitar entre os homens. Como está dito no início do Evangelho de São João, o Logos se fez carne e habitou entre os homens. E em habitando, em tabernaculando entre os homens, vimos a glória de Deus presente nele, nas suas mensagens, nos seus evangelhos. Então, essa é o catástrofe, alegria. Mas essa alegria ela é contraposta por uma nova catástrofe. Deus encarnado em seu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz. Morreu de uma forma terrível. A morte de cruz era uma morte horrível. E isso é uma catástrofe. Mas, assim como havíamos tido um evento de eucatástrofe no evento natalício, agora novamente teremos uma nova eucatástrofe, uma nova alegria suprema. A morte é vencida na ressurreição. E aí nós podemos participar dessa alegria como? No momento em que nós damos testemunho disso. Toda vida que nós damos testemunho dizendo, olha, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. A morte foi morta por Deus em Cristo Jesus. Nós participamos dessa alegria. E é essa contraposição que propriamente o Tolkien faz. E ele nos mostra que essa eucatástrofe, e aqui citamos, haveriam inúmeras outras, né? Mas essas são as principais, quer dizer, a salvação da alegria em Cristo Jesus. Cristo padeceu, mas ressuscitou. O homem caiu, mas Deus não abandonou o homem. Ele mesmo se encarnou em seu Filho. No evento natalício, uma criança nos foi dada. E essa criança era o próprio Deus encarnado em seu Filho Jesus. Então ele mostra que isso dá uma repentina indicação da realidade existente ou verdade, que é o que o Tolkien, quem quiser pode acompanhar o vídeo que está lá no vídeo anterior, né? Que é o que o Tolkien falou para o C.S. Lewis, dizendo, olha, eles criaram um mito novo aí, que é o mito do materialismo. Nós estamos enclausurados e não só estamos enclausurados, ele não chega a falar isso, mas contextualizando, talvez nós mesmos tenhamos entrado dentro da gaiola, fechado a chave, né? Jogado a chave fora, estamos lá tranquilamente engaiolados. Mas, para além da gaiola e para além do carcereiro, nós sabemos que existe algo para além. E esse algo é alegria suprema, é felicidade suprema, que é a posse do próprio Deus, porque o próprio Deus nos garante essa felicidade, é uma felicidade que não perdemos. Aqui muda de novo o contexto grego. Lembremos que para Platão a felicidade era uma posse que poderia ser perdida. Por isso havia aquela dicotomia que ocorre, por exemplo, no livro Simpósio ou Banquete de Platão, em que há um movimento em torno da verdade para alcançar-se a verdade, que vai da ignorância à sabedoria, que vai da falta ao excesso, mas que chegando ao excesso contém uma falta premente que pode vir a acontecer, e por isso há todo esse movimento de tensão. No cristianismo não, essa posse da felicidade está dada, porque não fomos nós que conseguimos, nem poderíamos conseguir. Ela nos foi ofertada gratuitamente por Deus. Nós apenas recebemos. Somos como um mendigo com as mãos dispostas a receber de Deus esse presente tão valioso. Então seria o final feliz, exemplar, né? Ele fala aqui a ressurreição de Cristo e o ato do cristão compartilhar dessa ressurreição. E aí o último excerto aqui, ele é um pouquinho maior, mas não vai ficar tão grande porque eu vou procurar lê-lo e já explicando. Ele, a princípio aqui, haveria algumas coisas que eu não trataria da forma como ele está tratando. Eu não concordo totalmente não, mas como estamos falando do Tolkien, do C.S. Lewis, eu tenho que trazer. E aí, lembre-se que estamos tratando de dois literatos, dois professores. O Tolkien era professor de filologia, o C.S. Lewis eu não sei se era professor de, acho que era literatura antiga e literatura inglesa, eu não estou bem lembrado. Mas eles eram ligados às dimensões das letras, às dimensões das artes, da poesia,
e deve ser entendido o que vai ser lido agora também sob esse viés. Os evangelhos, então vou passar a leitura aqui, que é uma fala do Tolkien, até onde eu consegui entender aqui, de uma palestra que ele deu. Então ele diz assim, ó, os evangelhos contêm contos de fadas, ou seja, são uma história de um tipo maior. Isso aqui eu custei um pouco a entender, porque comparar evangelhos, dizer que contém contos de fada, não me entrou muito bem. A princípio não, eu não gostei muito dessa forma como foi tratada. Mas analisando depois e vendo propriamente quem era o Tolkien, professores universitários de literatura, de poesia, que passou -se a entender. E também nós temos que analisar a nossa cultura local. Nós temos uma ideia de contos de fada enquanto uma história bobinha, enquanto uma história que não é legalzinha, é bacana. Hoje em dia gera ali umas animações, uns filmes de animação, a gente vai ao cinema, leva as crianças, tal, e come ali uma pipoca e tá de boa e depois esquece a história. História bobinha, história geralmente uma coisa meio gata borralheira que acha que vai encontrar o seu príncipe encantado, e aí isso gera uma confusão dentro da nossa cultura. Vamos ver aqui o caso tratar essa história da busca do príncipe encantado, né? Mas vamos entender aqui, quem está falando aqui é o Tolkien. E o que o Tolkien está dizendo é que os contos de fada são uma história de um tipo maior. Justamente porque elas trazem dimensões da redenção. Elas trazem uma dimensão de uma cosmovisão. Elas trazem uma dimensão da superação de desafios, né? É isso que ele está falando, tem que ser entendido sob esse viés. Senão a gente não consegue nem propriamente continuar a ler. Então ele diz que, fazendo essa comparação, ele está dizendo que também nos evangelhos nós temos essa dimensão da superação, que é a própria dimensão da redenção.